Silencioso, né? Uhum. Convidou. Boa noite, pessoal. Vamos guardar a Cintia entrar, né? Pra gente começar lá. Sejam todos bem-vindos. Não entrou ainda não, aqui. Ele deu uma chamadinha, mas o dela tem que mudar. Só um minutinho. Aí. Agora sim. Agora ela tem que me convidar lá, senão não consigo entrar. Olá, doutora Lúcia. Olá, Cíntia. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Obrigado por ter aceitado o convite da live, né? Nós vamos fazer uma breve apresentação para vocês agora, né, doutora Lúcia? Para quem não conhece, gostaria de começar com a senhora se apresentando. Bom, para quem me conhece, eu sou a doutora Lúcia Rocha, eu sou ginecologista e obstetra, já estou aí há quase 30 anos trabalhando com ginecologia e obstetrícia. Me formei em Pouso Alegre, fiz a faculdade de residência lá na Univas e atuo aqui em Jacutinga, no consultório e no postinho de saúde, e também chefio uma maternidade em Mogi Guaçu, que é uma maternidade de alto risco, que nascem 150 pessoas, 150 bebês por mês e que atende toda a região ali de Mogi Guaçu. E trabalho também em Albertina. Bem, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Nicolete Crivellaro, eu sou fisioterapeuta osteopata e também atuo na área da saúde da mulher, né? A fisioterapia na saúde pélvica, na saúde da mulher. Eu fiz uma especialização em 2003 no CAISM da Unicamp, em saúde da mulher. E atualmente também lá na clínica, no Espaço Benestar, onde eu trabalho, nós estamos fazendo esse atendimento agora voltado para a saúde da mulher. E o que levou nós duas, né, a marcarmos essa live hoje? A doutora Lúcia já está com a gente fazendo alguns projetos de gestante. No ano passado nós fizemos 2 encontros para gestantes que foram muito informativos, foram muito legais. E eu conversei com ela outro dia da importância de se esclarecer algumas dúvidas sobre a saúde pélvica. E aí falarmos dos dois, né, da saúde pélvica, do lado da ginecologia e do lado da fisioterapia, que é muito importante. Então, nós colocamos aqui para conversar com vocês sobre 3 fases importantes da vida da mulher, né, doutora Lúcia? Isso. Adolescência, que é a menarca, né? Às vezes ouve a palavra menarca, não sabe o que é. Adolescência, a vida adulta e a menopausa. E aí, se vocês tiverem também alguma questão, quiser, né, alguma pergunta, é só mandar aqui pra gente que nós vamos respondendo. Então, o que nós vamos começar falando para vocês? Quais são os principais cuidados da saúde íntima da mulher ao longo dessas fases? Então, vamos começar com a menarca. Explica primeiro para a gente o que é a menarca, né, doutora Lúcia? A menarca significa a primeira menstruação, né? Quando a menina tem a primeira menstruação, ela recebe o nome de menarca. Os 2 primeiros anos de menstruação na adolescente, geralmente eles não são bem regulados, eles podem ser um pouco irregulares. Geralmente também a adolescente, é muito comum ela ter cólicas menstruais, né? No primeiro e segundo dia. Então, o que é importante a gente avaliar nessa adolescente? Qual que é a importância de levar na verdade, essa menina que está se transformando em mulher, ao ginecologista? A primeira dúvida é muita mãe não sabe direito qual idade levar essa menina para fazer a primeira consulta com o ginecologista.
né? Se a gente for ler na literatura, a gente não tem uma idade ideal. Né? Ah, tem que levar com 12 anos. Porque começa aqui pelo lógico, nem toda menina tem a primeira menarca com a mesma idade. Né? Hoje a gente sabe que a maioria está tendo um adiantamento da menarca, a gente acredita que seja estilo de vida, alimentação. Antigamente a gente tinha a menarca em média por 12 anos. Hoje a gente sabe que a média são 10 anos. Né? Inclusive a gente considera normal menarca a partir de 9 anos. Então, a primeira coisa é essa, que a gente não pode ditar uma idade, mas a gente fala em torno de 11 anos, né? 10, 11 anos, levar a menina. É lógico que se a menina ainda não teve a primeira menstruação e está com 12 anos, leva com 12 anos quando ela tiver a primeira menarca. E o que é importante levar essa menina para fazer a consulta? Primeiro que a gente vai avaliar se ela está menstruando dentro da idade certa, né? A gente tem essa idade que a gente fala que é de 9 a 16 anos, que seria a idade que a gente considera ideal, normal, mas às vezes algumas meninas começam isso mais cedo, então a gente tem que fazer a avaliação se ela menstruou na idade certa, é a primeira coisa. E o problema maior que às vezes se encontra é relacionado às cólicas? Isso. E aí, o que a gente vai avaliar? Como eu falei, é comum que a menina, a adolescente, tenha cólicas, mas a gente vai avaliar como é essa cólica, né? Se essa cólica está dentro do padrão que a gente espera. Seria uma cólica de leve a moderada, no primeiro e segundo dia de menstruação, e depois ela já melhora. Aquela menina que tem uma cólica que é uma cólica que não resolve com os analgésicos comuns, né? Que a gente usa, e que ela dura o ciclo menstrual inteiro, já não é uma cólica normal. E aí, nesse ponto, é que entra a fisioterapia pélvica. Primeiro a gente vai tentar ver se tem alguma causa daquela cólica. Como, por exemplo, a endometriose. É uma doença que muitas adolescentes têm já logo quando menstruam, e às vezes por falta de conhecimento, de informação, acham que aquela cólica é normal, não procuram o atendimento e fica por anos tendo uma cólica, né, intensa, sofrendo, e não faz o diagnóstico. Mas desde o momento que a gente fez o diagnóstico, tá? Fez o tratamento, a gente pode encaminhar para a fisioterapia pélvica, que vai ajudar muito nessa parte. E vai ajudar também em outro ponto, que é a própria consciência corporal. Né? Essa menina vai deixar de ser menina, ela vai começar a ter um ciclo menstrual. O seio crescendo, a parte postural. Tem umas que vão ter mamas volumosas, isso vai mexer aqui com a coluna, sim, né? Sim. Tudo isso, né? E aí assim a gente vai falar um pouquinho pra gente o que ela pode ajudar essa menina, essa adolescente que está aí com cólicas, que tem às vezes mamas grandes, que vai desestruturar ali a coluna, sim, né? Sim. Então, pode fazer. Então, na fisioterapia, né, tanto na fisioterapia convencional, na osteopatia, no que eu trabalho, né, no RPG, tudo, e na saúde pélvica, nós vamos fazer uma avaliação do adolescente. Primeiro, uma avaliação postural, né? E quebrar alguns mitos, né? Olha, o peitinho vai crescer. Isso é normal. Então, quanto mais você fechar, pior vai ser a sua postura, vai ficar corcundinha. E mostrar para ela, né? Até eu sempre fico meio corcunda para ela, falo, tá bonito? Não, isso eu ficar assim, não parece que eu tô mais bonita? Para ela entender que o peito faz parte do feminino. A parte da menstruação. Né? Às vezes, quando ela tem essa primeira menarca e tem cólica, ela se fecha muito, ela vai e ela cria tensões abdominais, tensões pélvicas, que pioram a dor. Até teve um dia de uma cliente que foi e ela vai tomando menstruada, assim, tipo, não tem problema, a gente vai fazer um movimentinho, às vezes vai até ajudar. Chegou no final da sessão, eu falei, você sabe o que melhorou? Os próprios gases, né? Sim. Quando você movimenta a pelve, vai fazendo movimento, ajuda a liberar. Então, ela vai ter a consciência corporal. E se for necessário, a gente entra numa consciência pélvica mais específica na adolescente. Mas aí, nessa fase ainda, a consciência corporal do exercício, do movimento, é que é mais dado para essa garota. Sim. E aí da cólica, né? Se eu como profissional da saúde, estou vendo que a minha cliente também está apresentando esses sintomas, eu encaminho para a ginecologista. A gente vai trabalhar junto, né? Porque no endometriose, a gente sabe, né, doutora Lúcia, que
você trata com hormônio, você trata e aí você vai diminuindo aqueles focos, diminuindo aquelas dores que podem ser geradas pela endometriose e pensando lá na frente, numa idade reprodutiva também, sim, né? Para ela ter uma qualidade de vida boa. Porque é muito triste você receber, às vezes eu recebo no consultório, mulheres com 30 anos que tinham cólicas intensas com 15, entendeu? Nunca foi. E às vezes também, infelizmente, a gente passa pelo outro lado. Às vezes médicos que não dão importância a essa cólica, né? Que diz para ela, mas cólica é normal. A gente tinha um ditado que eu, mais velha, escutava muito, cólica quando casar Sara, né? Porque geralmente a cólica menstrual, ela tende a melhorar com a gravidez, com o primeiro filho e tudo. Sim, sim. Mas, assim, não existe isso de esperar casar para melhorar a cólica, né? Não. Então, assim, mas a gente acha que isso não existe mais, mas existe. Algumas mulheres acham que ela ficou tão acostumada por tantos anos ter aquela dor, que para ela aquilo é normal. Para ela, a menstruação com muita dor é o normal dela. Mas uma coisa que podia ser diagnosticada lá atrás, Sim. Né? Quanto sofrimento que ela podia ter poupado. Às vezes ela chega, ela só descobre que tem endometriose quando ela começa a tentar engravidar e não consegue. Então assim, aí já chegou num outro já tem fibrose, já tem mais tensão pélvica ainda, né? Demorar mais, vai dificultar mais. Então, a importância de tratar essa adolescente, de avaliar essa cólica, tanto pelo ginecologista quanto pelo fisioterapeuta, porque às vezes acontece o contrário, como a Cíntia falou. A menina, ao invés de procurar a obstetra, a ginecologista, vai procurar a fisioterapeuta. E ela que vai perceber, não, isso aqui não é só para mim, não é só para mim. Né? Que a gente essa tem ajuda noção disso, né? Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E a mulher tem muita multidisciplinar, né? A gente sabe que hoje, tanto na ginecologia como na obstetrícia, a gente tem várias disciplinas que trabalham juntas, a nutrição, a fisioterapia, a enfermagem, todos, né, trabalham juntos aí para melhorar. Então, você vê lá as nossas jornadas de gestante, vai a psicóloga, vai a fisioterapeuta, e todo mundo tem lá o seu papel, né? Sim. E na adolescente também. Né? A gente tem que. Então, a importância de levar logo cedo é isso: avaliar esse ciclo, avaliar a cólica, encaminhar para outro profissional para nos ajudar a ter uma melhora dessa menina, né? Que está começando o ciclo menstrual. Sim, então, só para a gente, né, finalizar aqui a menarca, a menina não tem uma idade corretíssima para ficar menstruada. De 10 a 16. Se ela começar a apresentar cólicas, alguns problemas, é um momento certo, já até assim, menstrual é legal levar, né? Sim. Porque você vai ter uma didática diferente. Conversar, falar. Essa primeira consulta, a gente não vai examinar a menina, às vezes, a gente vai examinar se ela tiver alguma queixa, sim, né? Sim. Lógico. Sim. Mas, assim, às vezes, é a primeira consulta, nós vamos só adquirir a confiança dela, né? Para ela aprender como é que é a consulta e também avaliar esses aspectos. Ela está na idade que a gente espera que ela esteja menstruando, a cólica está dentro do que a gente espera. Às vezes até oferecer orientações de cuidado íntimo mesmo, Sim. né? Porque higiene, de quanto tempo ela vai trocar aquele absorvente, quanto que é importante para não crescer ali bactéria, ela começar a ter mais chance de infecção. Tudo isso é na primeira consulta. Depois, uma outra consulta, quando ela for mais velha, às vezes daí a gente já vai abordar outras coisas. Vai abordar anticoncepcional, né? Anticoncepção, falar de gravidez, de tomar cuidado com doenças. E daí ela já vai, às vezes, estar num período maior. Mas essa primeira consulta seria para isso, né? Agora, gente, nós vamos falar sobre a idade adulta. A idade produtiva, a idade que a mulher está no auge, né? Está descobrindo as coisas, a sexualidade, a gestação, o parto e tudo que acontece. Então, vamos falar agora um pouquinho da idade adulta. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui, que a gente também esclarece, né, as perguntas. Sim. Então, vamos lá, Lúcia, com você, na idade adulta. Bom, na idade adulta, o que a gente vai avaliar nessa paciente? É praticamente quase as mesmas coisas. Mas aí elas vão ter algumas outras queixas. A gente também vai avaliar a presença de cólicas ou não. E aí vai entrar uma coisa, vamos dizer, duas coisas. A parte da sexualidade mesmo, que muitas mulheres, muitas pacientes reclamam que a queixa clássica, baixa de libido.
mas muitas vezes ela tem isso que ela nem se conhece. O autoconhecimento. O autoconhecimento, que isso a Cíntia vai falar. E a outra coisa que pode surgir nesse momento é o vaginismo, né? Que, para quem não sabe, vaginismo são contrações involuntárias, né, da nossa vagina que impede a penetração na relação. E essa mulher, quando tem muita dor, né? Ele consegue, e às vezes acaba tendo mesmo o ato sexual de tanta dor. A gente tem o leve, moderado e o severo. E aí, a gente, quando a gente faz esse diagnóstico, as duas profissões que mais ajudam a gente nisso é o fisioterapeuta pélvico e às vezes a psicóloga, né? Sim. Porque às vezes isso também tem um fundo psicológico, traumático, às vezes foi algum abuso, experiências que não foram boas, que foram, né, relações forçadas, mesmo que era um companheiro, mas, né, que acontece isso, né? Que às vezes a gente acha que isso só acontece quando é uma pessoa desconhecida e não acontece. E a outra coisa, de novo, a dor na relação sexual, que a gente tem que pensar em várias coisas. A paciente não tem só dor na relação sexual por problema ginecológico. Às vezes a paciente tem uma dor na coluna, tem uma alteração na coluna e reflete a dor lá no abdômen. Sim, né? sim. Às vezes a paciente tem um problema intestinal, tem uma retocolite, tem uma doença de Crohn, e ela vai refletir na hora da... Por quê? Porque os órgãos são todos próximos, né? Um coladinho no outro. Então a relação deles é muito grande. A bexiga está aqui embaixo, o intestino está aqui atrás. Então, se você está com o intestino todo inflamado, pode ter dor na hora da relação sexual, porque o movimento vai bater lá no intestino. Se você tem uma endometriose lá na bexiga, você vai ter dor. Se você tiver endometriose ali no ligamento do útero, vai ter dor. Então, é praticamente as mesmas coisas, mas aí já entra a parte do vaginismo, de novo o autoconhecimento, né, que é importantíssimo, o conhecimento do seu corpo, e, de novo, as causas de dor, de dispareunia, de dor crônica, né, dor pélvica crônica, de novo, e aí entra de novo a fisioterapia pélvica. Sim. Na fisioterapia pélvica, a gente fala dessa consciência corporal e a gente acha muito importante. Primeiro, esse autoconhecimento vai desde se observar. Sim. Pegar o espelhinho e olhar. Saber aquilo que você tem. Porque muitas mulheres não sabem nem o que ela tem ali guardado. Não, ela nunca viu. Às vezes elas chegam com queixas, eu acho um nódulo, aí você vai olhar a bexiga. Ela não sabe que é bexiga. Sim, sim. E aí você vai despertando essa consciência, você vai ensinando ela a conhecer os músculos do famoso assoalho pélvico, do períneo, né, que são dois exemplos, dois nomes dados, né, para a região pélvica. E músculo, gente, eu que sou fisioterapeuta, músculo a gente tem que fazer fortalecimento. Se você fica muito tempo sem fazer o movimento do braço, o braço enfraquece. Se você fica sem fazer o movimento da perna, você fica imobilizado, enfraquece. Se você não trabalhar a musculatura perineal, ela enfraquece. E o que acontece, doutora Lúcia? Aí vai problemas de incontinência urinária. Perde xixi. E perder xixi para mulher é normal? Não. Não. É frequente, mas não é normal. Isso. A gente tem as idades que são mais comuns, né? A gravidez é uma das causas. Por quê, gente? Porque o útero, quando não está grávido, ele é tamanho de uma pera. É isso aqui. Quando ele está grávido, no final da gravidez, ele tem 5 quilos ou mais, né? Se for um neném grande, né? Mas um neném de 3 quilos, mais uns 700, 800 gramas de uma placenta, mais um litro de líquido, 5 quilos de cima de período. Sim. Tá? Se ela não fortalecer, ela vai ter incontinência urinária. Ela chega para mim e fala, doutor, perder xixi na gravidez é normal? Eu falo, não, é frequente, mas não é normal. Não, isso. Não é a palavra é normal. Não é normal. Perder xixi em várias fases da vida não é normal. Na gestação, também não. Se você já começa a fazer um treinamento perineal, já no início da gestação, fazendo uma atividade física, né? E aí a gente faz esse treino de períneo, você não vai perder. Sim. E você vai deixar esse períneo saudável, com circulação sanguínea, com fibras musculares melhores
para o trabalho de parto. Sim. O períneo a mulher foi feita para o parto normal, né, doutora Lúcia? Sim. Lógico que cada mulher é uma mulher, cada situação é uma situação, mas se a gente prepara essa musculatura, a tendência de ter alguma laceração cai muito. Cai muito porque o músculo forte ele aguenta mais. Sim. Né? Sim. E aí a gente vai trabalhando. Nessa fase da idade adulta, principalmente na gestação, a gente já faz um trabalho de consciência corporal e fortalecimento da musculatura perineal. E a dor pélvica, como a gente estava falando, né? Também, às vezes, você tem o tônus da musculatura muito forte. E como que eu, como fisioterapeuta, vou ajudar você? Eu vou ajudar você a perceber que está apertando demais. Eu vou ajudar você a relaxar a musculatura e entender como é aquela musculatura. E aí você vai conseguir relaxar. Você vai conseguir ter uma relação sem dor. Você vai conseguir ter um convívio melhor com o seu esposo. Você vai entender melhor o seu corpo. E você vai assumir o controle. Né? Você vai saber que aquilo... Nossa, olha aqui, eu contraído e hoje eu aprendi a relaxar. Sim. Ou o contrário, olha, eu preciso fortalecer. Isso também vai te ajudar. Porque a vagina nada mais é que um músculo. É músculo. É músculo. Se eu fico tensa, isso acontece também na hora que nós vamos fazer o exame ginecológico, né? Sim. Por que muitas pacientes falam que foi fazer exame Dói, ginecológico e doeu muito, que foi horrível? E aí, assim, sou eu ginecologista que provoca dor? Não. É a própria paciente, que ela vai, muitas vezes ela vai fazer o exame e ela nunca fez. E aí o que a gente escuta? A gente escuta de outra pessoa que dói muito. Como que a gente vai? A gente vai tenso, né? Já contrai e contrai a gente vai relaxado. A gente vai relaxado quando a gente pensa que vai ser uma coisa boa. A gente vai tranquilo. Ai, que delícia, eu vou fazer. Quando ela vai tensa, o que acontece? O músculo fecha. Se ela contrai, o canal fecha. Vai doer, né? Até isso é importante. E lá é o que vai fazer com que isso... Às vezes ela tem que aprender a contrair, às vezes ela tem que aprender a relaxar. Por isso que cada paciente... Cada paciente é um paciente, porque às vezes a gente faz os exames, né? A gente usa até Hoje eu tenho um equipamento que chama biofeedback lá, que é super legal, que a pessoa consegue ver o que ela está fazendo. Então você fala, contrário, o aviãozinho sobe. Relaxa, ele desce. E ela tá vendo aquilo. E às vezes a gente faz assim, ao contrário. Relaxa, o aviãozinho para no meio e não vai. Eu falei, pode relaxar, pode relaxar, pode relaxar. Aí que ela consegue soltar. Sim. Porque ela não percebe a contração mantida que ela mantém. Então, eu falo que essa consciência não é só para fortalecer. Muitas vezes ela é para ajudar a pessoa a entender que ela está se segurando demais, que ela está apertando demais. Ela precisa relaxar para ter qualidade de vida em todos os sentidos. Né? E nessa fase adulta, eu acho que isso é o que mais conta, né, doutora Lúcia? Ter dor na relação não é normal. Perder xixi não é normal. Tem alguma dúvida? Vai no ginecologista. Qual que é a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo você deve ir no ginecologista? Uma vez por ano, né? Pelo menos, né? Eu falo que a consulta de rotina, muitas pacientes chegam lá e falam assim pra mim, faz 5 anos que eu não venho fazer o exame. Mas por que você não veio? Porque eu não estava sentindo nada. Então, essa consulta uma vez por ano é justamente para você ir quando não está sentindo nada. E é por isso que ela chama consulta de rotina. Eu falo para meus pacientes assim, ó, tudo que é menos grave e grave, ele começa não sentindo nada. Né? A gente não sente nada no início. E aí, essa é a hora da gente fazer o diagnóstico. Para tudo. Para tudo. Até o nódulo da mama ficar com 2 centímetros, ele era invisível. Né? Então, a gente só vai sentir quando ele for palpável. O autoexame da mama é importante? É importante, mas é muito mais importante eu fazer uma mamografia quando eu não estou sentindo nada, porque eu vou enxergar a calcificação, que eu nem palpo ainda. Essa é a hora de fazer o diagnóstico. E eu vou fazer isso fazendo consulta de rotina. Né? Então, essa consulta de rotina uma vez por ano é para ir quando não está sentindo nada. Quando a gente está sentindo, a gente abrevia essa consulta. Porque assim, ó, o que eu falo para a gente não se perder, porque a maioria fala assim, eu não vi o tempo passar.
né? Porque nós, mulheres, cuidamos de muita coisa, de muita gente, nossa. né? Isso é da mulher, da né? Ela mulher. cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida da vizinha, ela cuida da amiga, ela cuida dos pais. E muitas vezes ela vai deixando ela para trás. Então, o que eu falo? Ponha um mês para você fazer o mês do aniversário. Mês do aniversário. Mês do aniversário é melhor. Aniversário. Ah, não, eu vou fazer todo o primeiro mês do ano. Vou começar o ano cuidando de mim. Ah, não, eu vou fazer no final do ano. Vou terminar o ano certo com as minhas consultas. Mas colocar um mês e ir enquanto não estiver sentindo nada. Agora, eu faço a minha consulta todo ano no mês do meu aniversário. Mas está faltando 4 meses e eu tive um sangramento que não é normal. Ah, eu estou tendo uma dor na hora da relação sexual que eu não tinha. Não é para esperar 4 meses, gente. Não espera. Não espera, mulher, não espera. Se teve alguma coisa que fugiu da sua normalidade, descia, começou a perder sangue no meio, adiantou demais, atrasou demais. Alguma coisa está acontecendo. O nosso corpo, ele é inteligente. O que ele faz? Ele nos manda sinais. E cabe a gente a identificar esses sinais. Todo mundo sabe como é o ciclo menstrual. Aquele mês mudou, o outro mês também. Alguma coisa está errada, não é? Sim. Ah, eu não tinha cólica. De repente, eu começo a ter cólica no período menstrual. Alguma coisa está errada, entendeu? A gente não pode normalizar o que não era normal, o que não era cotidiano, né? Sim. E é por quê? Porque aí a gente faz diagnóstico precoce. Quando a gente faz diagnóstico precoce, além de melhorar a nossa qualidade de vida, a gente aumenta a nossa sobrevida, quando é uma coisa séria, né? O doutora Luz até pegou uma ouvinte que colocou aqui se é normal sentir muita dor de cabeça na nuca na gestação. Não, geralmente não. Geralmente não. Pode ser pressão alta. Pode ser pressão alta ou pode ser problema até postural. Ou postural, porque a barriga cresce, o peito cresce. Às vezes, é mais simples. Por isso que eu falo, gente, tá na dúvida? Tem que pesquisar. Vai na médica, viu lá, tá tudo redondinho? Vem na físio. Ah, é tensão muscular mesmo, aumento do peito. E dor aí, aqui na coluna cervical dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Aí a famosa dor de cabeça tensional. A gente vai liberando a musculatura, melhora a circulação aqui. E a gente não esquecer de falar que na gravidez a fisioterapia pélvica é essencial. Por tudo isso que a gente já falou, né? Sim. Liberar a tensão, liberar. A gente, à medida que a barriga vai crescendo, a nossa postura muda completamente. Totalmente. O nosso ponto de equilíbrio muda. Sim. A gente começa a andar com as perninhas abertas, né? Para equilibrar. Né? A barriga vai começar a puxar a gente para frente e a gente vai ter que fazer uma força para não cair para frente. Se a gente fizer uma melancia amarrada aqui e a gente não fizer, a gente cai de boca. Não abrir a perna, você vai de uma vez. Então, assim, isso tudo da fisioterapia não é... Tem gente que fala assim, não vou fazer fisioterapia pélvica porque eu vou fazer cesárea. Por que eu vou fazer fisioterapia pélvica? Eu não quero parto normal. Não tem nada. Pra não perder xixi. Já deu a resposta a isso. Não vai perder xixi, vai melhorar a sua postura, vai melhorar a dor lombar, né? Vai melhorar tudo isso. Então, a fisioterapia pélvica na gravidez é uma importância muito grande. Sim. No nosso grupo de pilates para gestantes que a gente tem, na aula, é um pouquinho diferente do pilates convencional. Sim. E na aula de pilates aí tem um momentinho de períneo. Sim. E depois, se quiser uma coisa mais específica, a gente tem a sessão separada para a saúde perineal e ensinar mais, né? Sim. Fazer um trabalho mais específico. Mas já aproveita e já fala que pilates não é. Aí, ó, mito, ó, gente. Eu tava com a doutora Lúcia aqui conversando um pouquinho antes, né? Mitos e verdades. Olha só que interessante. Aí saiu uma pesquisa que eu vi hoje até de uma professora que eu gosto muito. Ela falou assim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que pra gente que é fisioterapeuta às vezes fica triste, né? Porque eles falavam assim, olha, faz pilates que melhora a incontinência urinária. Não, gente. Pilates não melhora a incontinência urinária. Pilates vai melhorar a sua postura, vai melhorar o seu alongamento, força, equilíbrio. Porém, a musculatura perineal que fica lá embaixo não é com o Pilates. É com uma fisioterapia pélvica específica. Específica. Nós vamos trabalhar aquele músculo e isolar os outros. Faz outros. Às vezes eu falo assim, ó, vamos aprender a contrair. Então, contrai pra mim lá embaixo. A pessoa faz assim, ó. Você vê ela até pulando. Ela tá contraindo o glúteo. Não é glúteo. Não é bumbum para contrair. É períneo. Lá embaixo. E aí? E aí ela não sabe. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar ela. Eu vou ensinar. Eu vou mostrar para ela qual é a musculatura. Eu vou usar alguns aparelhos, né? Alguns equipamentos que vão me auxiliar
né, nessa consciência corporal, e aí você vai aprender a contrair a musculatura certa. E aí nós vamos fazer o fortalecimento intenso para fibras rápidas, para fibras lentas, para segurar o xixi na hora que espirra, para segurar o xixi na hora que você corre, na hora que você levanta, ou numa hora que você está assim, com muita vontade, aquela urgência de fazer xixi. O que nós fazemos para dar uma enganada na bexiga? Tudo isso a gente vai trabalhar na fisioterapia pélvica específica. E aí foi bom você falar, para a gente falar que tem 2 tipos de incontinência urinária, né? Que às vezes a paciente não sabe. Tem aquela clássica, que é quando faz esforço, né? Você anda barriga, espirrou, tossiu, deu uma gargalhada mais alta, pegou um peso. Outro dia no Big Brother, não sei se vocês viram, eu só vi a chamadinha também, que a moça deu uma crise de riso e perdeu o xixi na cozinha do Big Brother. E deu um bafafá. Né? E aí uma professora minha pegou o vídeo, colocou e falou, gente, perder xixi não é normal. Essa moça precisa tratar. Sim. E aí, e tem a de urgência que a gente fala, que não é aquela que perde aos esforços, mas não consegue segurar o xixi. A hora que tá com vontade, se ela não andar rápido, ela não consegue chegar até o banheiro. É outro tipo de incontinência. Que trata de outra forma também. Exatamente. Né? Cada uma trata de um jeito, né? Sim. Ambas a gente tem um tratamento específico para cada uma, né? Cada uma, exatamente. Mas a mais comum é a de esforço. É a de esforço. Por quê? Músculo fica fraco, se não trabalhar fica fraco. E quando você aumenta a pressão em cima dele, o que ele faz? Aí escapa. Porque eu não sei se, às vezes era até bom a gente falar, porque às vezes tem pessoas que ainda não sabem direito o que é assoalho pélvico, né? Eu ensino para minhas pacientes que é como se fosse uma tampa. Né? É ele que segura todos os nossos órgãos pélvicos. Ele segura a bexiga, ele segura o nosso útero para não ter prolapso, né? O útero, o intestino. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Deixar essa tampa forte. Deixar o músculo lá embaixo, para quem está em cima, não descer. Exatamente, quando a gente fizer uma força lá dentro, espirrou, a gente faz uma força lá dentro. Sim. Por que a paciente que está um pouco acima do peso, que é obesa, tem mais chance de ter? Porque é o próprio peso da barriga, né? Ali, o próprio peso. E aí entra a parte multidisciplinar. Sim. Quando ela passa na avaliação com a doutora Lúcia, fala, olha, eu tô perdendo xixi. A doutora Lúcia, ó, beleza, vamos fazer isso. Vamos ver, tá tudo certo. Agora eu vou pedir para você ir fazer uma fisioterapia pélvica. Falar comigo, eu vou fazer a avaliação. Tô vendo que essa mulher tá mais gordinha, que o peso está atrapalhando. Eu vou pedir para nutricionista. Sim. Falou, ó, a nutricionista vai te ajudar a regular isso também. Né? Nós temos que diminuir o peso, para diminuir essa carga na barriga, essa gordura que pesa também lá embaixo. Né? Às vezes tem prisão de ventre. Sim. Né? Isso aumenta a pressão lá embaixo. Aí entra o nutricionista para ajudar a gente. Sim. Né? Então, nós vamos fazer todo um trabalho global para melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. Né? Já imaginou a pessoa andando na rua, enquanto com a pessoa, dá uma risada e morde da roupa? No mínimo, gente, é desagradável. Né? Fica vivendo de forrinho. Exatamente. O forrinho, ele abafa a musculatura, perde até a coloração, né? Fica aquele coisa assado lá embaixo. Dói. Isso não tem qualidade de vida. Não, né? Então, assim, quem passa por essa situação sabe bem. Né? Sabe bem. Então, tem recurso para melhorar isso daí. Tem muito recurso. Agora nós vamos falar da última não, né? Da terceira fase, pensando nessa fase hormonal da mulher, que é a fase da menopausa. E nessa fase em especial, né, doutora Lúcia? Tem muita coisa que acontece com a mulher. Muito. E uma das principais causas dessa fraqueza aí também é a queda hormonal. Então a doutora Lúcia vai explicar melhor pra gente assim. E aí a gente vai entrar numa outra causa de incontinência urinária, né? Aqui a gente falou na idade adulta, e tanto durante a gravidez como a mulher não grávida, a gente falou bastante isso. Falha ali, né? Do assoalho pélvico e a questão do peso, na gravidez é o peso, a falta de consciência, não trabalhar esse músculo E quando você chega na menopausa, você já chegou com ele, quem não fortaleceu, já chegou com ele fraco, né? E aí entra um agravante maior, que é a baixa de hormônio. Então, quando o estrógeno, que é conhecido como estradiol, que é um hormônio produzido pelo nosso ovário enquanto a gente ovula, enquanto a gente está em idade reprodutiva, ele tem uma ação muito grande no nosso corpo, em praticamente todas as áreas do nosso corpo. Por isso que a gente entra na menopausa e a gente fica imprestável, né? Porque ele age em muitos lugares.
e ele é essencial para a nossa saúde, vamos dizer assim, vaginal, saúde íntima. Né? Ele é responsável pela lubrificação, ele é responsável pela libido, ele é responsável por manter o nosso pH da vagina ali ácido, pela saúde, né? Para a gente não ter infecções. Já perguntaram para mim, Cíntia, eu tô começando a sentir ardência. Sim. É um dos primeiros sintomas, ardência, coceira. Coceira, né? Ardência, isso é uma causa dessa queda de hormônio também. Então, ele faz com que o epitélio ali, a mucosa da nossa vagina fique mais espessada. Quando chega na menopausa, ela fica fininha, ela fica sem lubrificação. Então, quais são os primeiros sintomas? Secura vaginal, ardência vaginal, coceira, não tem dificuldade para ter relação sexual. E muitas mulheres, por falta de informação, acham que isso faz parte do envelhecimento. Não faz parte do envelhecimento, faz parte da nossa perda de produção desse hormônio. E tem como melhorar. Mas às vezes chega em um estágio pra gente que, né, já no estágio muito avançado por falta de informação e de tratar. Tem muito... Principalmente a menopausa. Sim. Né? Às vezes tem muito preconceito, né? Eu acho que é essa vergonha de falar. Porque antes eles falam, não posso tomar hormônio, o hormônio dá câncer. Sim. Não é isso que a gente ouve muito? Sim. Eu sempre falo, gente, hormônio é assim, para você tomar esse hormônio, você vai ter que passar pela médica para uma avaliação. Sim. Nessa avaliação com a médica, ela vai ver como você se encaixa ali. Se você realmente tiver uma predisposição, alguma coisa, ela não vai te dar esse hormônio. Ela é a pessoa mais indicada para te orientar e qual vai ser a melhor terapia, o melhor medicamento para você nessa fase. Uhum. Então, na verdade, você tem que perder esse medo. É a primeira coisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, gente, nós temos 30 milhões de mulheres no Brasil que estão no climatério e na menopausa. Climatério é aquela fase que algumas mulheres já têm os sintomas, todos esses sintomas que nós estamos falando, mas ela ainda menstrua, tá meio irregular, um mês vem, outro mês não vem, às vezes atrasa, adianta, mas ela ainda tem menstruação, então ela está no climatério. Tem mulheres que têm essa fase aí de climatério até 10 anos de fazer menopausa, né? Até porque menopausa nada mais é que a última menstruação, assim como a menarca é a primeira, menopausa é a última. Você ficou um ano sem menstruar, você fez menopausa. Mas tem gente que fica nesse climatério aí, nessa menstruação irregular e com todos esses sintomas, 10 anos, 5 anos, né? Então, e 30 milhões de mulheres, não é brincadeira, né? É um número muito grande. É muito grande e elas sentem muito. Muito. Então, assim, já são descritos na literatura mais de 70 sintomas que a mulher pode ter na menopausa. A maioria das pessoas relacionam a menopausa com o calorão. Mas eu não tenho calorão, então a minha menopausa... Todo mundo vai ter calor, doutora Lúcia? Não. 80% tem calorão, 20% não tem. Umas têm mais intensos, outras têm menos intenso. Tá? Mas o processo da menopausa, a falta desse hormônio que nós estamos falando que é tão importante na nossa vida, ele está acontecendo. Se você é felizarda e tem menos sintomas, ótimo, né? Maravilhoso. Agradeço a Deus. Mas se você não tem, o processo da menopausa está acontecendo do mesmo jeito. Então, não se tratar, vão ter consequências. Agora, todo mundo pode, todo mundo deve, aí é que entra a avaliação do ginecologista, né? Aquela mulher vai passar. Então não adianta eu pegar o hormônio da minha vizinha que falou que foi lá na doutora Lúcia, está tomando, é ótimo, eu vou tomar igual? Não pode. Não é igual, porque você não é igual. Então, assim, foi lá, fez a avaliação, pode tomar, o médico vai saber a dosagem. O que o pessoal tem muito medo e fala sempre, eu não uso. Eu vejo mulheres chegarem com todos os sintomas, tendo uma vida péssima, qualidade de vida péssima. Mas eu não vou tomar hormônio porque a minha vizinha falou que causa câncer. E que começou tudo isso? Há mais de 20 anos atrás, a gente teve um trabalho chamado WHI, que foi feito em mulheres que não teve nenhuma seleção, gente. Eles pegaram mulheres que não podiam, até mulheres que eram contraindicadas de usar o hormônio, não foi feito assim, a Cíntia não pode, então ela não vai entrar no trabalho. A fulana pode, então ela vai entrar. Não foi feito isso, foi aleatório. Pegou um monte de mulheres
e começou a dar hormônio. O hormônio que a gente usava há mais de 20 anos atrás, ele era um hormônio retirado da urina da égua prenha. Quando ela estava grávida, a gente pegava lá, era o hormônio que tomava, tá? E era por via oral, era pela boca, era comprimido. Hoje, mais de 20 anos atrás, a gente não usa mais esse hormônio. A gente usa um hormônio que a gente chama de bioidêntico. A química farmacêutica conseguiu fabricar um hormônio que tem a mesma estrutura química do nosso, que nós produzimos pelo ovário. A gente descobriu que se a gente usar ele pela pele, através de gel, ele tem menos efeito colateral, ele não passa pelo nosso fígado, então ele vai ajudar aquela mulher que tem pressão alta, que não vai aumentar a pressão dela. Então hoje a gente mudou o hormônio, a gente mudou a via de administração e a gente ainda faz o quê? Sempre usa a menor dose, porque está provado que se a gente usar uma dose muito grande, a mama tem sensibilidade para o hormônio, então a gente aumenta a chance de... Agora a gente não vai usar uma dose cavalar, a gente vai usar uma dose menor. Essa dose é de acordo com cada mulher. Ah, sim, eu dou tal dose, ela fica bem. A outra eu dei, mas não deu. Aí eu vou me... Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter... Então, o hormônio que a gente usa hoje, tem vários trabalhos falando que não causa câncer, porque mudou. Há 20 anos atrás, a gente não usava esse tipo de hormônio. É a primeira coisa que tem que acabar. Tem que acabar com esse mito. Agora, assim, você é obrigada a usar o hormônio? Não é obrigada. Ninguém vai pôr uma faca no seu pescoço e falar, você tem que usar. Mas você tem que ir ao ginecologista para ele te explicar todos os benefícios que você tem com o hormônio. Aí você decide. Sim. Ah, eu não quero. Tudo bem? Existem outros remédios também? Existem. A gente tem fitoterápicos, né, que são à base de planta. A gente tem pacientes que são contraindicados, a gente pode usar até antidepressivos. Tem efeito no calorão, né? Eu já ouvi pacientes falando que começou a tomar antidepressivo, melhorou muito os calores. Estilo de vida melhora muito, né? Porque a mulher na menopausa, ela fica meio triste, não fica? Sim, sim. E o calor, já está provado, o fogacho, né? Sim. Ele piora com ingestão de bebida alcoólica, ele piora com determinado tipo de roupa que você veste. Então, assim, até o tipo de roupa que você veste, você melhora o seu calor, dependendo coisas que você come. Café tende a piorar, quando você fica estressada com alguma coisa, piora. Então, mudando o estilo de vida, você já consegue melhorar. Aquelas pacientes que são contraindicadas, por exemplo, uma mulher que já teve câncer de mama, eu não posso usar hormônio nela. Eu vou tratar ela de outras maneiras, com antidepressivo, né? Com outros alternativos. Agora, se você é uma pessoa que não tem nenhuma contraindicação e está com todos os sintomas, por que não usar a reposição hormonal, desde que seja acompanhada direitinho, né, por um ginecologista? E nessa fase, quando a gente entra com a fisioterapia pélvica, ajuda bastante. Nós melhoramos o tônus da musculatura, a gente consegue estimular a lubrificação natural, né? Porque a gente ativa aquela musculatura, ativa a glândula que tá ali, que é tudo tão juntinho, né? Se você melhora a musculatura, você melhora a circulação, você ativa a glândula e ela produz mais secreção. Então, também, né? Se você é uma paciente que você não vai poder usar hormônio, às vezes você vai vir aqui comigo e eu vou te ajudar também. Ajudar de outras maneiras. De outra maneira. Né? Então, assim, sempre avaliar a paciente como um todo, né? Eu vou contar só uma história bem rapidinho para vocês verem o que acontece. Outro dia eu recebi uma paciente no consultório que eu fiquei com pena dela. Ela chegou e as palavras dela foram assim: a senhora é minha única esperança. E eu falei, nossa senhora, né? E aí fui conversar com ela. A paciente estava na menopausa. Ela começou a passar com um clínico geral. E de acordo com os sintomas dela, ele foi encaminhando ela para vários especialistas, menos para o ginecologista, tá? Ele encaminhou para o neuro, encaminhou para o cardiologista, para o psiquiatra. E ela estava tomando antidepressivo, remédio para dormir, remédio para batedeira. E ela tinha essa menopausa. Tá? Então, assim, é um período que a gente tem que tomar cuidado. E ela toma aquele tanto de remédio, não melhora. Porque qual que é a causa? É falta de hormônio. Ela está tomando todos aqueles remédios, não vai resolver. Entendeu? Se ela não tem como usar o medicamento, o hormônio, a gente tem que oferecer outras vias para ela. Outra coisa que a gente não pode esquecer, existe uma janela de oportunidade que a gente fala. Por quê? O hormônio, ele, que nem eu falei, ele tem uma ação em muita parte do nosso corpo. Uma das coisas é garantir a nossa saúde cardiovascular.
Então, quando eu não uso o hormônio por mais de 10 anos, eu fiz menopausa, por algum motivo eu fui no médico, o médico não me orientou, eu não tinha tanto sintoma, eu acabei não fazendo. E aí eu tô com 65 anos, mas eu vi todo mundo falando que é bom usar a reposição hormonal, e eu quero ir lá e quero usar também. Não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Porque aí, neste momento, as mudanças que já aconteceu com a falta desse hormônio, se eu introduzir o hormônio, é o pior. Irreversíveis. Pior. Às vezes pior. No vaso sanguíneo. Quando a gente usa o hormônio, o nosso vaso fica elástico. Quando a gente não usa, o vaso fica tenso, fica duro. Depois de você tomar, você não vai voltar isso no vaso. Não vai voltar mais. Então, assim, e lembrar, gente, que reposição hormonal a gente faz sim para melhorar sintomas. A gente acabou de falar que qualidade de vida em qualquer idade é importante. A gente tem que ter qualidade de vida, mas também para prevenir outras doenças, outras consequências. A gente não quer chegar lá na fase de que está doendo, coçando, tendo infecção de urina de repetição. A gente quer prevenir tudo isso. Prevenir. Eu falo que a nossa... até que eu liguei para a doutora Lúcia ontem, né, para conversar. Sim. Eu falei, doutora Lúcia, o nosso principal é despertar nas mulheres a consciência da prevenção. Isso a gente da área da saúde, a gente tem muito, muito forte, né? Porque Sim. assim, se você previne, você faz um negócio... Se você já viu um câncer no início, né? No Outubro Rosa, que a gente faz um evento super legal, você tem uma sobrevida muito maior. Se você previne, você não vai ter consequência lá na frente. Você vai ter uma longevidade. Agora nós estamos vivendo mais, graças a Deus, por causa da prevenção. Então, e por isso que eu falo que a gente tem que ter qualidade de vida. Você já imaginou? Hoje, graças a Deus, a nossa sobrevida está muito aumentada. Eu atendo pacientes no meu consultório com 80 anos, gente, que vai fazer consulta de ginecológico comigo. Então, você imaginou, a menopausa no Brasil, a média de idade de fazer a menopausa, que é a última menstruação, 50 anos. Essa mulher vai viver 30 anos com essa qualidade de vida. Como é que faz? Não pode, entendeu? É muito tempo. Se a gente for ver, com o aumento da nossa sobrevida, a gente está tendo o período maior da nossa vida vai ser a menopausa. Então, como é que eu vou ter essa qualidade de vida? Eu postei até um vidinho hoje lá do calorão, da mulher que deita, liga o ar, cobre e desliga. Que qualidade de vida que essa mulher tem no outro dia, gente? Se ela acordou 5, 6 vezes da noite para ligar o ar, desligar e cobrir, descobrir, no outro dia ela fica imprestável. Não, quem não dorme, isso é uma coisa que a gente fala. Quem não dorme, gente, a insônia é um dos sintomas da menopausa, não é, doutora Lúcia? Sim. Às vezes eu atendo lá na osteopatia, tudo, e eu pergunto. Uma das perguntas é: você dorme bem? Outra pergunta: como está a sua parte ginecológica? Ela fala assim: faz tempo, como que está o hormônio? Foi. Então, assim, às vezes, aqui tem uma falando, se eu tô com desânimo, né? Isso, a pergunta, como que tá? Da janela também. Isso, depois nós vamos falar disso aqui também. Então, gente, precisa dormir. Se o calor está atrapalhando o seu sono, na nossa vida. no outro dia você estará cansada. As dores vão vir. Porque um corpo, ele se regenera durante a noite, né? Sim. Tudo que eu falo para todo mundo. A produção de hormônio muda, gente. Quando a gente vai dormir, a nossa produção de hormônio, quando começa a escurecer, já começa a ficar mais escuro, o nosso corpo já começa a liberar melatonina, começa a diminuir a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né? Que a gente fica o dia inteiro lá para cá, para lá. Ele tá alto. Quando chega à noite, o que é para ele fazer? É para ele diminuir. Se aquela paciente não dorme, o cortisol fica alto o tempo inteiro. Essa paciente vai ganhar peso, ela não consegue emagrecer. Ela não tem energia no outro dia. Não tem ânimo para fazer uma atividade física. Então, assim, o sono é uma das coisas que mais judia na menopausa. E ele é um dos primeiros a aparecer. Quando a gente está lá no climatério, ainda tem produção de hormônio, mas o hormônio já está um pouco, né? Está tendo as oscilações. Uma das primeiras queixas é essa. É irritabilidade e falta de sono. Aqui estão perguntando, doutora Lúcia, a janela de oportunidade são 10 anos após a menopausa? Isso, 10 anos ou 60 anos. Ou se a mulher tem mais que 60 anos, ela tem mais que 10 anos que já fez a menopausa, a gente não entra mais com hormônio. Não entra mais com hormônio. A outra aqui está falando que era um desânimo que ela nunca viu na vida. À noite acordava de madrugada, e agora está dormindo muito bem, porque ela começou a fazer a reposição hormonal. Né? É maravilhoso, assim, a paciente chega
ela quase não tem ânimo nem para falar. E aí, quando ela chega, porque daí eu vou voltar 2 meses depois, né, para a gente fazer a primeira avaliação. E elas já chegam completamente diferentes. Assim, é público e notório a diferença. É gritante. Eu falo que tem que ser feito. A memória, gente, a gente fica com falta de memória, lapso de memória. Você vai falar uma coisa, você esquece o nome, você não sabe, você abre a geladeira e não sabe o que foi buscar. É horrível. Também pode ser sintoma de menopausa. Olha só, gente. A gente aprende. Ruído, batedeira. Às vezes, eu tô com angústia, às vezes pode ser menopausa, às vezes pode ser aquele hormônio. Tanto a irritabilidade como ansiedade e como depressão. Algumas pacientes, ao invés de ficar muito irritadas, elas ficam depressivas. Né? A gente tem relatos de pacientes que se suicidaram na menopausa. E isso, a maioria das mulheres, há algum tempo, não falavam nada, né? Suportavam tudo isso quietinha, achando que fazia parte do envelhecimento. Aqui está perguntando agora, doutora Lúcia, que ela tirou um ovário e uma trompa quando jovem. Isso faz adiantar sintomas da menopausa? Não. A que ficou está fazendo a função. Está fazendo a função. Isso que eu falo, gente, a melhor coisa aqui que eu mais gosto é você estar se identificando com o que a gente está falando. E torna a falar, perder xixi não é normal. Não é normal. Se você perde xixi, mas não é normal. É frequente, mas é normal. Então, assim, sintomas pélvicos, dor pélvica, perda de urina aos esforços, urgência urinária, dor na relação sexual, cólica intensa, tudo isso não é normal e tem tratamento. É isso que a gente tenta passar para vocês. Esse é o nosso objetivo Esse é o nosso objetivo hoje. E chamar a atenção para esse músculo tão importante chamado assoalho pélvico. Tá? A gente, às vezes, esquece dele. A gente faz lá exercício para ficar com o braço bonito, para ficar com a perna bonita, e esquece do nosso assoalho pélvico. Tá? Eu falo que na avaliação da fisioterapia, da dor pélvica em especial, a gente faz palpação dos músculos da barriga, cicatriz, né? Outra coisa, né? Pós-parto, né? No pós-parto, gente, às vezes você teve uma cicatriz de cesárea, e você está tendo muita dor lombar. Isso também é considerado, às vezes, até dor pélvica, que vai para frente, não sabe identificar direito. Às vezes, essa aderência cicatricial, na osteopatia a gente trabalha muito essa aderência, dentro da fisioterapia pélvica também. Com manobras específicas, a gente libera essa cicatriz e melhora a sua dor lombar. Para que ficar com dor? E eu falo o seguinte, eu brinco com os pacientes, falo muito sério até. Não deixa a dor ficar crônica. A dor aguda, a dor imediata, quando você já viu alguma coisa diferente, você já vai tratar, ela é muito mais fácil de recuperar, muito mais fácil de curar. Né? Às vezes pode ser uma cicatriz, às vezes pode ser uma aderência, às vezes pode ser falta de músculo forte, às vezes é falta de hormônio, né? Então, não deixa isso ir muito adiante, porque depois de muito tempo que fica crônico, aí fica mais difícil, né, doutora? Sim, tudo que é hormônio. Depois de 10 anos que você parou, você vai querer? Não vai mais adiantar. E aí a gente morre de dó, né? Mas também a gente não pode entrar e pôr ela para correr outros riscos, né? Então, é por isso que a importância da informação, gente. Eu falo que a informação é importantíssima em qualquer fase da nossa vida, né? Sim. O que os prolapsos, né, que ocorrem na menopausa. Você sabe o que são prolapsos? A doutora Lúcia vai explicar. O que é um prolapso, doutora Lúcia? Tem 2 tipos, né? Até 3. Primeiro, segundo, terceiro grau, né? É o útero que desce, né? Ele sai pela vagina, gente. Ele sai pelo buraquinho. Ele desce lá porque o útero, ele tem ligamentos que seguram ele na nossa pelve. Esse assoalho pélvico vai enfraquecendo, esses ligamentos vão enfraquecendo e ele começa a sair para fora. Quando ele sai assim e fica só um pouquinho, é primeiro grau. Às vezes o útero sai inteiro. Isso tem que fazer cirurgia. Isso. Depois que tem o prolapso, tem que fazer cirurgia. A fisioterapia pélvica só vai trabalhar no grau 1. Sim. Só que ele está na beiradinha. Porque daí eu fortaleço. O assoalho pélvico está fraco, esse órgão desce. Sim. Está na beiradinha. Você olha, está lá na beiradinha. Esse a gente trabalha e tem um resultado muito bom. Agora, quando já está saindo ali da bordinha, aí muitas vezes é ligamento. Aí não, aí tem que operar. Aí o ligamento já. Aí tem que operar.
E aí, quem que vai ver? E imagina a qualidade de vida dessa mulher, ela fica em pé, aquele órgão sai, ela vai Você sente andando, aquele peso, sai, gente, peso, cai. atrapalha a fazer xixi. Tem que apertar para fazer cocô. O próprio útero ali passando ali, ele acaba ferindo, né? Ele começa a sangrar, começa a doer. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando é prevenção, é para não ter prolapso, é para não ter incontinência urinária, é para ter uma vida sem dor, né? É para ter uma menstruação tranquila. Para ter uma vida sexual boa, né? Sem dor. Uma gravidez sem perder xixi, uma gravidez sem dor, né? Para aquela que quer tentar parto normal, quer ter parto normal, diminuir chance de laceração, né? Ter um períneo ali mais forte, né? Músculo forte, ele é mais saudável, ele aguenta mais. No pós-parto, né? Acompanhar, porque ainda tem ainda chance de incontinência urinária. Antigamente, o que a gente fazia, né? O bebê nascia, a gente ia lá e enfiava uma cinta bem apertada. Não, porque a cinta vai fazer minha barriga voltar. A cinta aumenta a pressão lá embaixo, gente. Aumenta a pressão, aumenta a chance de incontinência urinária. Nós não colocamos tanta cinta, não. Esse músculo vai desenvolvendo depois. Não pós-parto. Eu entro com tudo com vocês. Vai fazer pilates para fortalecer o abdômen. Sim. Aí vai fazer uma fisioterapia pélvica para fortalecer o assoalho pélvico. Para segurar tudo ali. Exercício, vai ser mais saudável. Sim. Né? Porque pôr uma cinta apertadíssima, que só vai piorar a situação. E essa barriga demora, né? Um pouquinho. Não vai assim, não é assim. Os órgãos estão todos um para cada lado. Sim, não é assim que vai empurrar de uma vez. Você imagina que nem eu falei, olha, era uma pera que estava aqui. Aí fica desse tamanho. Não tem um lugar ali no nosso corpo destinado ao útero ficar. Ele vai empurrando o estômago para cima, a bexiga para baixo. E todo mundo fica esprebido ali. A hora que o bebê sai, que o útero começa a diminuir, o que esses órgãos vão fazer? Vão ter que ir voltando no seu lugar, né? O músculo vai ter que começar a fazer o efeito dele de novo. A gente tem um músculo aqui na barriga, que é o reto abdominal, né? Que é aquele que fica bonito quando a gente trabalha ele. Então, o que vai fazer? Esse músculo tem que fazer o papel dele. Se eu vou lá e põe uma cinta bem apertada, o que eu estou fazendo? O que o útero fazia? Vai enfraquecendo. E está empurrando para baixo, porque se aperta em cima, aperta lá embaixo. Vai embaixo. A pressão vai lá no períneo. E aí, depois do parto, você continua perdendo xixi. E não é normal. Não é normal. É isso, gente. É prevenção, é conhecer o seu corpo. Eu falo assim, ó, as gravidinhas hoje tem tanta coisa na gravidez, né? É chá revelação, é chá bebê, é ensaio fotográfico. E às vezes elas esquecem do que é o mais importante, né? É cuidar aí. Você sabe, né, que no pós-parto, às vezes elas falam assim, nossa, Cíntia, a primeira relação sexual doeu tanto. Aí com o componente hormonal também, né? Aí, ó. Tá vendo? É normal sentir dor? Pergunta. Sim. Pergunta, não tenha vergonha de perguntar. O que acontece quando a gente está amamentando? Quando a gente tem o bebê, quando a gente nasceu o bebê, o que o nosso corpo faz? Ele interpreta que naquele momento você virou uma lactante. Para ele o importante é o bebê. Você, como mulher, fica um pouco esquecida pelo seu corpo. Então, o que acontece? A produção de hormônio muda. Ao invés de produzir o estrógeno, é aquele que a falta dele dá todos aqueles sintomas na gente na menopausa, né? A falta dele. Quando ele está na gravidez, ele está altíssimo. Por que na gravidez a gente fica com o cabelo bonito, com a pele sedosa, as unhas crescem, fica linda, tudo bonito? Por quê? Porque o estrógeno está lá em cima. E tá aí é responsável pela nossa libido, lubrificação vaginal. Quando o bebê nasce, o estrógeno, ele atrapalha a produção de leite. O que o nosso corpo faz? O estrógeno vai lá embaixo. Então, o que acontece? A lubrificação vaginal diminui, a vagina fica meio que atrofiada, parecido com o período da menopausa. Principalmente no começo, que a gente só amamenta, tem que produzir muito leite, porque o neném só mama leite. Então, é por alteração hormonal. Né? É uma mini menopausa que a gente vive ali na pós-parto. Né? E aí, se a gente sabe disso, a gente vai fazer algumas coisas que vai ajudar você a melhorar esse momento aí. Né? Isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, doutora Lúcia? Isso. Tem muita coisa pra gente falar, né? Se deixar, fica aqui a noite inteira. A gente vai criando assim, um assunto que mas é basicamente isso, é mostrar para vocês que a gente pode fortalecer esse assoalho pélvico desde a nossa adolescência, né? Trabalhar lá, para a gente chegar na menopausa com ele forte. Chegou com ele forte, a gente já tem meio caminho andado.
Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se podemos fazer reposição hormonal ou não, para melhorar a outra metade do caminho em frente, né? E quais são os recursos da fisioterapia, gente? Na fisioterapia nós temos vários recursos. O exercício, a eletroestimulação, o biofeedback, que é aquela que você vai ver o que você está fazendo, alguns dilatadores, quando a pessoa tem vaginismo, alguns estimulantes para ela despertar a musculatura, tá? Nisso a gente faz uma avaliação específica para cada cliente e nós vamos traçar o plano de tratamento. Se ela não consegue contrair e sustentar, eu vou ver isso na avaliação, vou fazer uma avaliação. Contrai para mim. Ela não consegue. Contrai rapidinho. Ela não consegue. Contrai, vamos ficar 5 segundos. Não consegue. Eu vou ter que trabalhar isso com você. Fazer você melhorar essa contração rápida, contração lenta. E tudo isso vai melhorar todo o assoalho pélvico. Vai melhorar o tônus da musculatura. E isso vai dar melhor qualidade de vida para você também. Dentro da fisioterapia, a gente faz a avaliação e cada paciente é individualizado. Sim, doutora Lúcia? Vocês chegam para a doutora Lúcia, ela tem que chegar a você como um todo. Você não é igual a todo mundo. Cada uma tem uma queixa, cada uma tem uma vida, cada uma tem uma história. Sim. E a gente está ali, na medicina, na fisioterapia, na nutrição, na psicologia, para ouvir vocês e para fazer o nosso melhor para melhorar a qualidade de vida suas. Sim, com certeza. Da mulherada em geral. Então, agora, eu queria agradecer de coração a doutora Lúcia por ter aceitado. Prazer foi todo meu. Sempre quando a gente faz alguma arte, a gente convida ela, sempre participa com a gente, tanto no grupo de gestante, agora para a gente falar sobre as fases da vida da mulher, E, em breve, vamos criar um novo assunto, se vocês tiverem algum assunto aí que vocês gostariam. Porque às vezes a gente vai com um assunto, mas às vezes para ela o outro é mais importante. Sim. As dúvidas pode mandar também, Eu queria colocar aqui, para vocês seguirem a doutora Lúcia, a doutora Lúcia Rocha. Ela tem um canal no YouTube, doutora Lúcia também. Ela tem o link fica lá no Instagram. Isso, no Instagram dela tem o link. Então segue a doutora Lúcia, que ela passa muita informação. Os vídeos são muito legais, Queria que vocês seguissem o Espaço Benestare também. Que a gente tem muita informação boa. A gente sempre coloca, tem vários profissionais que trabalham lá no Espaço Benestare, as fisioterapeutas. Fala um pouquinho quem trabalha. Lá no Espaço Benestare temos fisioterapeutas, Eu e as Gabrielas. São 2 Gabrielas lá. Temos a nutricionista Rafaela. Tem a neuropsicopedagoga Arlete. Temos fonoaudióloga. Temos biomédica. Temos o médico também que trabalha com a parte de pele. E eu queria também falar para vocês seguir o meu perfil particular, o profissional, que é Cíntia, _Nicolete, _Físio, E lá eu falo um pouquinho mais também de saúde pélvica. Eu sempre coloco no Espaço Benestare lá, mas eu gostaria que vocês, se conseguissem, seguissem os dois. Alguém está pedindo para falar um pouquinho sobre laqueadura. Laqueadura. Se puder for falado em uma outra oportunidade, eu agradeço. Tá. Não sei se ela tem alguma dúvida que você perguntou. Daniela, você tem alguma dúvida específica sobre a laqueadura? Que a gente tem alguns minutinhos ainda. Mas a laqueadura, os hormônios ainda ficam, doutora Lúcia? Ficam. Só uma curiosidade. O hormônio é produzido pela ovagem. Então, a mulher que... É outra dúvida bem frequente. A mulher, às vezes, ela tira o útero, Porque ela tem um mioma, tem um sangramento e deixa os ovários. Ela vai fazer menopausa na época que ela iria fazer mesmo. Aí ela vai falar assim pra mim, mas olha, menopausa, a senhora falou que é a última menstruação. Como é que eu vou saber que eu tô na menopausa, Porque eu não vou ter menstruação, eu tirei meu útero, a gente avalia de outras maneiras. Primeiro, pelos sintomas, que são clássicos. E o segundo, a gente tem como dosar o seu hormônio no sangue. Então, quando a gente desconfia que você está entrando na menopausa, mesmo que você não tá... Ela perguntou alguma coisa, se é verdade. Fala que juntamente com a cesárea foi muito mais. Então, ela vai ter a menopausa na época que ela teria, não vai alterar. A mesma coisa a laqueadura. A laqueadura a gente tira as trompas. As trompas não produzem ovário, não produz hormônio. Quem produz hormônio é o ovário. Então, se eu fiquei com meus ovários, eu vou ter menopausa na época normal, que eu teria mesmo, normal. Tirou lá, mas a idade correta... O ovário está liberando ainda. Ainda vai continuar. A idade correta
que é considerada normal fazer menopausa, é dos 45 aos 55 anos. Quando ela acontece antes dos 45 anos, nós falamos que ela é uma menopausa precoce. Quando ela, depois dos 55 anos, é uma menopausa tardia. Esses dois períodos, quando acontecem, tem complicações. A menopausa precoce, a gente tem que tratar mais ainda, porque ela vai ficar um tempo muito maior sem hormônio, ela vai ter muito mais repercussão lá nos 60 anos. E após a tardia, a gente tem mais chance de câncer de mama, então essa paciente tem que ficar em cima e vigiar. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês que participaram. Muito obrigada, doutora Lúcia, De nada, pelo convite, por ter aceitado o convite aí da live. E depois, assim que tivermos mais um assunto relevante aqui para a mulherada, nós vamos fazer novas lives e falar. Então, ó, segue a doutora Lúcia, segue o Espaço Benestare, segue a Cíntia Nicolete Físio lá, que a gente sempre vai trazer muita informação para vocês. Obrigada. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada a todo mundo, né, que entrou, e a gente espera que a gente tenha ajudado aí, né, de alguma forma, tenha trazido alguma informação nova que vocês não sabiam, ou reforçamos alguma coisa que vocês já sabiam, que também é importante. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. Tchau, gente.